trazendo esse novo quadro daqui do Instagram, lives sobre ansiedade e depressão. Jair, seja bem-vindo. Então hoje a gente vai estar falando sobre a síndrome do pensamento acelerado, também chamado de SPA. Eu vou estar falando quem conceituou esse transtorno, e eu vou falar, trazer pontos, para que você possa entender mais e até ou se ajude ou possa ajudar pessoas próximas também. Então eu já vou pedir para você compartilhar essa live. É um conteúdo de bastante relevância. E acompanhe, o nosso canal, acompanhe esse novo quadro. Luanda, seja bem-vinda. Esse novo quadro eu criei baseado na demanda de ansiedade e depressão que eu vi, e pós-pandemia foi o que aconteceu, São gatilhos na pandemia que foram ativados, que muita gente realmente precisou de uma ajuda, mais específica, e até hoje não se recuperou ou potencializou todo esse processo interno. Se já tinha algo que não conseguia ver, não era muito forte, mas na pandemia acabou se evidenciando isso. Então, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico. Carol, seja bem-vinda. Formado pela Febracis e analista de perfil comportamental, e também amante da vida e aprendiz. Eu criei esses canais aqui, de comunicação, principalmente aqui da psicologia, do coach, para que eu pudesse ajudar o maior número de pessoas, crescer e contribuir, e que você possa fazer a mesma coisa para as pessoas que vocês conhecem, que vocês possam realmente compartilhar esse conteúdo para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. Eu também tenho um canal do YouTube, eu vou estar falando isso no final com mais detalhes, mas o tema de hoje é a síndrome do pensamento acelerado, SPA. É algo que está relacionado à ansiedade. A gente vê muita gente ansiosa. Existe ansiedade normal e natural, e existe ansiedade que já está inclinando para a patologia ou transtorno. Hoje a gente vai falar um pouco para falar do SPA, e a pergunta é: será que você sofre desse mal? Talvez tem gente que sofre que nem sabe que tem isso. A minha missão hoje é compartilhar, clarificar isso para você. O que é a ansiedade? O que é o SPA? Então, o que é síndrome do pensamento acelerado? Por que a mente acelerada é considerada o mal do século? Então você vai saber mais nessa live de hoje. Você vai saber o que é a síndrome do pensamento acelerado, as consequências da SPA, causas dos pensamentos acelerados, sinais e sintomas da síndrome do pensamento acelerado, tratamento da SPA e dicas para desacelerar a sua mente. Então, a gente fazendo uma breve introdução, eu já vou pedir para você compartilhar essa live e curtir essa live para que mais pessoas estejam ligadas nesse assunto. Tá? A síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA, mais do que um mal-estar individual, se sugere um sintoma no nosso tempo, tá? Que também é dito como o mal do século também.
Portanto, há grandes chances de você se identificar com as características, né, do distúrbio, bem como notar ao seu redor o pleno desenvolvimento de suas causas e consequências. Mas o que são os pensamentos acelerados, de fato? Você sabe responder, você que está me assistindo? Tem ideia? Fale aqui nos comentários o que você acha que seria esse pensamento acelerado. Fala para mim aqui, ó. Enquanto isso, compartilha para mais pessoas, né, essa live, conteúdo, né, de relevância. Quando se fala de pensamentos acelerados, né, quando a sensação da mente acelerada se torna um problema, você sabe disso? O que fazer para desacelerar e ter um maior controle sobre os pensamentos? Você sabe o que fazer? É sobre isso que eu vou estar falando aqui nessa noite, tá? Então, isso é um estado de alerta muito grande para a população. O que é a síndrome do pensamento acelerado? Eu vou falar agora, né, começar a falar do tema propriamente dito. O termo foi proposto pelo psiquiatra Augusto Cury. Ele descreve um dos principais gatilhos da ansiedade: o vício em pensar, o vício em pensamento. Longe de demonizar a atividade intelectual, Cury alerta sobre os hábitos que a prejudicam. Segundo o médico, o Augusto Cury, o excesso de pensamento e o acúmulo de informações típicos da SDA perturbam a criatividade, o raciocínio e, mais a fundo, a capacidade de viver o presente. Para você que não sabe em detalhes a ansiedade ele tem esse ponto de você ter esse pensamento focado no futuro. Você está preocupado no que vai acontecer. Você cria uma série de coisas no seu pensamento, em coisas que a maioria das coisas não aconteceram. E aí, a partir disso, né, por que a criatividade? Por que o raciocínio? A gente está em uma era de um excesso de informações. Eu chamo de obesidade de conhecimento, de informações. Então imagine a velocidade, novas informações e você processar. Você não dá tempo nem de processar isso. Isso vai causar um transtorno, um distúrbio. E as pessoas não estão cientes disso. Então, um dos pilares para você realmente superar, ou pelo menos evitar isso na sua vida, é você estar o máximo possível no presente. E aí o que acontece no contexto atual? A gente está multiplicando as nossas funções, a gente está criando mais atividades, a gente está correndo mais. Então tudo isso faz com que a gente cobre da gente alta produtividade. E a gente vai se dispersando em inúmeros canais de comunicação, ou seja, a gente pode estar aqui nessa live, mas ao mesmo tempo prestando atenção a várias outras coisas. Isso é um exemplo. Então, quando você abre a página da internet, você abre várias páginas ao mesmo tempo. Ou então você está fazendo aqui, está mexendo no computador, está escutando tal coisa, está fazendo outra coisa. Então é isso que retrata o cenário hoje da nossa vida atual. Então, como resultado, sentimos sempre um passo atrás, correndo contra o tempo, que ele vai se esvair, esse tempo ele vai se perder. Você tem uma sensação eu já ia dizendo, isso foi direto. Então, você tem a sensação que o tempo está correndo
E indiferente às nossas ambições de dar conta de tudo, a gente quer dar conta de tudo. Só que a gente precisa, de fato, né, ordenar, organizar isso. Então, nesse ritmo frenético, a reflexão fica esquecida. Então, não dá tempo de refletir sobre as coisas, o que você está levando, de que forma você está levando. Então, é importante, até esse intervalo, esse tempo de pensamento entre uma coisa e outra. A mente fica sobrecarregada, dá sinais de esgotamento. E os prejuízos não tardam a aparecer, afetando a saúde, os relacionamentos, a performance profissional. Enfim, se você se sente atropelado por um turbilhão de ideias, compromissos, preocupações, entende na prática o que Augusto Cury chamou de mal do século, então fique aqui nessa live e continue assistindo, porque tem mais informação para você. Por que o pensamento acelerado é um problema? Se até o momento você tem alguma dúvida, Milene, seja bem-vinda, você pode falar aqui nos comentários, né? A sua participação é importante aqui, até porque às vezes até uma dúvida sua, você pode, né? A sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas também. E até a questão do seu caso, se você se sentir ou se identificar com isso, e você comentar aqui, pode ser algo de aprendizado para as outras pessoas, né? A sua história também. Apenas pessoas que pensam muito, que se dedicam a aprender continuamente, conseguem criar coisas novas, soluções revolucionárias, ideias surpreendentes. Correto? Sim, correto. Graças a curiosidades e à busca pelo conhecimento, sobrevivemos e evoluímos. Então, deixa eu ressaltar aqui. A curiosidade, a busca do conhecimento, não tem mal nenhum nisso. Talvez a forma de você fazer isso, talvez sem esse breve intervalo, talvez esteja a grande questão aí. O sucesso de empresários, inventores, artistas, chefes, alunos, depende de sua dedicação ao pensamento, tá? Fato. Então, por que pensar demais é encarado como um malefício? Precisamos entender que há diferenças entre quantidade e qualidade, tá? Pega essa visão aí. Então, concentração é a premissa para você conseguir, para que a gente consiga assimilar informações e elaborar ideias. Concentração, atenção é importante para que a gente possa assimilar informações e elaborar ideias. Eu estou enfatizando essa parte porque é algo que é muito importante e às vezes a gente pode negligenciar. Quando há um objetivo claro, um foco para o interesse, somos capazes de realizar conexões inusitadas, lembrar de referências e exercitarmos o senso crítico. O sentido da síndrome da mente acelerada é o oposto disso. A quantidade de pensamento, não qualidade. Existe muito fluxo de pensamento, mas não qualidade. E aí eu vou trazer uma frase para ilustrar para você justamente isso. O seu diálogo interno constante o distrai do que está acontecendo ao seu redor, aqui e agora. Faz com que você perca experiências valiosas e sabota a alegria do momento presente. Olha que maravilha essa frase. Então, o algo valioso do presente, esse diálogo interno acaba sabotando esse presente, que é um presente de fato. Então, a concentração tem fugas, o que empobrece o raciocínio e, por consequência, seus produtos.
Então, faça um exercício simples, tá? Preste atenção. Depois de visualizar centenas de conteúdos em sua rede social, do que você é capaz de lembrar? Sinceramente, você viu vários conteúdos, o que você é capaz de lembrar? Quando você chega em casa, após o dia de trabalho, você realmente destina o seu tempo ao convívio com seus familiares? Ou considera que faz isso enquanto assiste a televisão, procura por um filme, dentre infinitas opções, consulta o celular, redige e-mails urgentes? Pensamento acelerado, ao contrário do pensamento profundo e reflexivo, subtrai a capacidade do diálogo, consigo mesmo e com os outros. No lugar de concentração, impera a distração. Ao invés de diálogos construtivos, a mente grita uma confusão de vozes autoritárias que impõem cobranças. De acordo com Augusto Cury, é nesse ponto que o cérebro se desgasta e se estressa. Assim, paradoxalmente, o excesso de pensamento acaba por inibir a inteligência, tanto em seus aspectos, lógico, quanto os emocionais. Então é bem interessante, ele vai inibir esse fluxo de pensamento, esse excesso de pensamento vai inibir a inteligência e todos os aspectos lógicos e quantos emocionais. E aí, para ilustrar isso que eu estou falando, vou trazer um trecho que é bem interessante para ilustrar isso que eu estou falando. Pensar demais pode levar à preocupação, o que leva à ansiedade. A ansiedade às vezes pode ser paralisante, deixando as pessoas congeladas, incapazes de agir. Pensar demais também pode levar à depressão. Qualquer um deles pode deixá-lo incapaz de se concentrar, sentindo-se sem esperança e irritado. Essa é uma frase de Brian Blatt. Então, olha como o pensamento leva à ansiedade e a ansiedade pode levar à depressão. E assim você se sentir incapaz de se concentrar, perdendo a esperança e ficando muito irritado. Aí eu venho e trago para você quais são as causas dos pensamentos acelerados. Comenta aqui, aqui embaixo. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, comenta, quais são as suas causas, que você vai identificar e aí você vai compartilhar. A tecnologia tem um papel central no desenvolvimento da SDA, ou melhor, não a tecnologia em si, mas sim o uso que fazemos dela. Doutora Paola, seja bem-vinda. Então, assim, enfatizando, não existe mal na tecnologia, mas existe o mal na forma, no uso da tecnologia. Então, você precisa saber usar a tecnologia. Um exemplo dessa consideração é o WhatsApp. Veja quantas facilidades o aplicativo nos trouxe e com ele podemos fazer ligações, enviar mensagens de áudio, textos, imagens e com agilidade impressionante e a qualquer hora do dia. E é ótimo não ter que pagar uma fortuna em uma ligação internacional e esperar meses por uma carta. É divertido compartilhar piadas e mesmo os amigos, E é útil contar com os grupos, para trocas de informações. Aí, o Jair está falando. Agora mesmo pensamento no planejamento de amanhã, ouvindo a live e o corpo arrumado a bagunça. Pois é, então a gente está direcionado várias atenções a várias coisas, É o que a gente está acostumado a fazer. Então a gente precisa
criar outros hábitos nesse processo. Então, assim, poderíamos seguir enumerando, né? Eu posso estar enumerando vários benefícios, mudanças positivas do WhatsApp. Trouxe, né, nesse nosso cotidiano. Mas você já os conhece por experiência própria. Então, por outro lado, já parou para analisar o quanto a facilidade passou a ser interpretada por nós como um imperativo de urgência? Né? Essa facilidade passou a ser uma urgência. Então, a mensagem que você envia ou recebe, você exige atenção instantânea. Você quer logo a resposta. Então, assim, o sinal sonoro do smartphone rouba a cena e interrompe qualquer outra atividade em curso. Então, você está aqui, talvez em uma concentração em alguma coisa, e aí vem uma notificação. Aí você já fica pensando, quem será? O que é? Será que é urgente? Será que é minha mãe? Será que é alguém pedindo ajuda? O pensamento começa a voar. Então, é assim que procede. Então, o aplicativo que impõe essa dinâmica? Não, é você que tem que saber comandar isso da melhor forma possível. Então, simplesmente resolvemos encarar como naturais interrupções frequentes, sem avaliar os efeitos acumulativos disso. Não somos máquinas, mas às vezes parece que nos esquecemos disso e insistimos em nos comportar como uma máquina, mas a gente é um ser humano. Será mesmo que você precisa responder mensagem imediatamente? Precisa verificar suas redes sociais enquanto almoça? Precisa levar o trabalho para a cama? Então, existe várias vertentes. Eu vou até dar uma indicação de livro, né? Em vários momentos, por exemplo, o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, o Augusto Cury, né, manifesta o entendimento quanto o uso prejudicial que fazemos dos aparatos tecnológicos. Então, se você não leu esse livro, né, eu já recomendo Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Então, essa questão, né? A gente precisa fazer uma análise de tudo que a gente usa, de que forma a gente usa, e principalmente a tecnologia, principalmente ligado à ansiedade. Então, eles são vilões dessa questão, dessa energia que a gente tem. Ele pode sugar a nossa energia. E aí eu vou trazer uma outra frase que vai ilustrar exatamente isso que eu estou colocando para você. Se você somar o tempo gasto em cada dispositivo digital, todos os dias, provavelmente você tem um relacionamento mais próximo com o mundo virtual do que o seu cônjuge, os filhos ou amigos. Você sabe que há algo de errado com esse equilíbrio, mas ainda assim se pega olhando para o smartphone sempre que tem um momento de sobra, ou mesmo quando não tem. É realmente assim que você quer viver a sua vida? Isso é uma pergunta para você que está assistindo, você que vai assistir esse vídeo no YouTube. É realmente essa vida que você quer viver? Aí a pergunta é: até quando? A vida é rápida, é um sopro. De que forma você está conduzindo a sua vida? E de forma mais objetiva aqui, trazendo para vocês, podemos usar as palavras do autor para enumerar aquelas que seriam as principais causas da síndrome do pensamento acelerado. Eu vou falar aqui, vou citar, tá? Se você que está ouvindo essa live, está assistindo, se você quiser, anota que são pontos importantes para você ficar ligado, para que você não cometa, não exceda o uso desses pontos que eu vou estar citando aqui. Excesso de uso de celulares, excesso de uso de computadores, excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual,
excesso de preocupação e excesso de cobrança. Se você, se identificou com a maior parte desses itens ou com todas, talvez você está no indicativo de uma síndrome do pensamento acelerado, SPA. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem muita gente que nem sabe que tem isso. E aí eu trago algo para ilustrar. Mesquita, seja bem-vinda. O estresse criado sobre a sobrecarga de informações, desordem e as escolhas infinitas exigidas dessas coisas podem desencadear uma série de problemas na saúde mental, como ansiedade generalizada, ataques de pânico e depressão. Junte esse estresse às dúvidas e preocupações legítimas da sua vida e você poderá ter problemas de sono, dores musculares, dores de cabeça, no peito, infecções frequentes e também distúrbios estomacais e intestinais. De acordo com a American Psychological Association, para não mencionar dezenas de estudos que apoiam a conexão entre o estresse e problemas físicos. Então, junte tudo isso, que aí você vai ter uma desordem emocional, física, em todos os sentidos. É disso que eu estou falando aqui nessa noite. É preciso a gente ter muito cuidado, principalmente com o uso da tecnologia. Então, um adendo aqui, da sabedoria grega, herdamos uma frase muito conhecida e repetida e traduzida como: conhecer a ti mesmo é um ponto-chave para que a gente possa se afastar. Andréia, seja bem-vinda. Porém, no oráculo de Delfos, o local onde lema está escrito, existe um outro, menos popular, que apregoa: nada em excesso. Os dois conselhos soam mais atuais e necessários do que nunca. Imagine, na época da Grécia e dos oráculos de Delfos. São duas frases atuais. Então segue como base incontestáveis de sabedoria, de saúde e de prazer de viver. Então é possível você de fato viver melhor, mas é preciso ter sabedoria. É preciso você, como disse a frase, conhecer a ti mesmo. Conhecer a ti mesmo é libertador. Te liberta de medos, de estresses, mal entendidos. Conhecer a ti mesmo. Já seja bem-vinda. Então, compartilhe essa live, porque é um conteúdo de extrema importância. Se você acha que alguém, amigos, parentes, Carla, sofre desse mal, pelo que você ouviu até agora, compartilhe, curta essa live, para que realmente o Instagram alcance mais pessoas. Quais são os sintomas da síndrome do pensamento acelerado? Eu vou falar aqui agora para vocês. Os sintomas típicos da síndrome da mente acelerada são déficit de memória, esquecimentos corriqueiros. Luiz Cerqueira, seja bem-vindo. Pintor da Bahia. Dificuldade de concentração, irritabilidade, oscilações de humor, abruptas, baixa resiliência. Para quem não sabe, resiliência é o poder de você superar dificuldades na sua vida. Isso baixa, você acaba desistindo mais fácil. Você não vai à frente nos seus projetos. Tendência de sofrer por antecipação. Aí vem ansiedade,
tendência a pensamentos obsessivos, angustiantes, inquietação ou agitação. Aí vem a questão também da fadiga. Imagine um pensamento acelerado. Como uma forma de mecanismo de defesa, a sua mente ele começa a diminuir a energia de pensamento. Quando você vai acessar, por exemplo, a memória, ou um pensamento mais lógico para você resolver alguma coisa, ou do cotidiano, você não consegue, está cansada. A mente desliga, você tem aqueles esquecimentos. Você entra em fadiga. Você não fez nada teoricamente naquele dia fisicamente, mas se sente exausto, cansado. Então, além disso, tem insatisfação e tédio constante, impaciência, transtorno de sono, insônia, ou acordar frequentemente cansado. Você dorme, você até dorme até 8 horas, só que quando você acorda cansado, extremamente cansado. Você fica sem entender por que você está tão cansado. Essa sensação. Dificuldade para relaxar, a ansiedade, né? Pensamento acelerado leva a ansiedade, e a ansiedade te deixa ligado, como se você tivesse realmente a 1000 por hora ali. Então, por exemplo, quem toma café, a cafeína é um gatilho enorme para a ansiedade, porque ele te deixa ligado. A ansiedade já te deixa ligado. Então, a ansiedade te deixa ligado e o café também. Você fica ligado 2 vezes mais. Então, se você já toma café, se atente a isso, a quantidade de café que você toma, né? Se você já tem um indicativo de ansiedade ou até você se identificou com pensamento acelerado. Dores de cabeça, dores musculares, pressão arterial elevada, episódio de ataque cardíaco, queda de cabelo. Eu atendi uma paciente que ela tinha uma ansiedade muito grande e chegou ao ponto da queda de cabelo. Quando ela começou a cuidar da ansiedade, diminuiu esse processo dela. Porque ela já estava até com medo, porque ela passava o pente, passava a mão e caindo o cabelo. Então, é importante ficar ligado. Então, caso você se identifique com um conjunto desses sinais de alerta, procure uma ajuda profissional. Então, você que está assistindo a live, você reconheceu, talvez em você ou alguém que você conhece, manda essa live, curte essa live, porque é extremamente importante orientar as pessoas. Como eu falei no início, muita gente sofre disso e nem sabe disso. E aí a busca de um profissional é importante. A avaliação de um psicólogo é fundamental, pois o sintoma de síndrome do pensamento acelerado pode ser confundido com outros problemas, como transtorno de déficit de atenção, como hiperatividade, é o TDAH, ou ansiedade generalizada, que é a TAG. Então, é importante você ver de perto para saber a diferença. Como cada distúrbio precisa ser tratado de uma forma específica, o diagnóstico depende da análise apurada dos relatos de cada indivíduo. Então, é importante você ficar atento a isso. Quais são as formas de tratamento da SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado? Terapia é a recomendação principal. Com acompanhamento psicológico, é possível identificar e modificar padrões de comportamento nocivos, bem como aprender a administrar as emoções de modo mais saudável. Combinada a terapia, também pode ser indicada a consulta com um psiquiatra, né, a fim de complementar o tratamento com medicação oportuna. Só lembrando que o psicólogo não receita remédio, né, o psiquiatra ele tem esse papel de receitar remédio. Eu, como profissional, eu adio o máximo, né, esse processo de remédio, mas tem situações que é preciso tomar remédio para repor, né, alguma substância no corpo para que a pessoa ela tenha uma resposta no seu dia a dia. Então,
vai ser preciso em algum momento, para alguma situação, que você procure o psiquiatra também, além da terapia. E sugestão de medicamentos mais comuns englobam antidepressivos, que ajudam a regular o humor, e também a ansiedade. Lucas, seja bem-vindo. Então, é importante a informação, gente. A orientação, porque às vezes você está sofrendo de algo onde você já poderia ter resolvido e até hoje você está sofrendo com isso. E a sua vida normal, natural, você não tem baseado nisso. Então, como evitar a síndrome do pensamento acelerado? Os cuidados com a saúde mental não se restringem à busca, por terapia e medicamentos. Tem outros elementos que você pode fazer também, que é fundamental. Não pode ser esquecido o autocuidado. Quando consideramos a nossa saúde física, estamos cientes de hábitos diários. Fazem a diferença. Então, sabemos que a responsabilidade pelo nosso bem-estar depende primeiramente das nossas escolhas. Aline, seja bem-vinda. Então, a situação não é diferente quando falamos em saúde mental. Ela também depende de nossas atitudes cotidianas e do comprometimento com a rotina que você preserva, que vai preservar o nosso equilíbrio. Então, se quisermos nos sentir dispostos com a energia, com o pensamento no lugar, precisamos colaborar com a gente. Às vezes a gente está no processo, talvez de autoconhecimento, está no processo diário, tem coisas que envolve a terapia e, de uma certa forma, está relacionada ao nosso dia a dia. E algumas indicações na própria terapia é algo que é contínuo na nossa vida, vai melhorar em vários aspectos da nossa vida. Aí a pessoa pode perguntar, Wintz, eu preciso fazer isso até quando? A pergunta é, você quer se sentir bem quando? Um dia, 2 dias, 3 dias ou todos os dias? Esse é o tempo que você vai fazer algumas atividades. Essa é a proposta, que você se sinta bem o maior número de dias. Claro que vai ter dias que a gente vai ficar triste, mas até a quantidade de tempo que a gente fica triste é algo para a gente pensar e refletir. Tá? Então, eu vou passar algumas estratégias aqui para você adotar no seu dia a dia, com o objetivo de combater a síndrome do pensamento acelerado. Tá? Se você quiser anotar aí, se sinta à vontade, tá? Que pode ser importante para você relembrar. Se lembra que a gente está no processo de pensamento acelerado, e aí a gente precisa de alguns mecanismos para poder lembrar de algumas coisas. Não dá para lembrar de tudo. Primeiro ponto, faça um planejamento diário. Alivie a sua mente da obrigação de lembrar de tudo. Eu sempre digo que quando você coloca no papel, você tira daqui e coloca no papel. Você esvazia a sua mente das suas atividades, porque quanto menos você anotar, mais você sobrecarrega a sua mente, o seu pensamento. Então, crie o hábito de anotar as tarefas que você precisa cumprir. De preferência, faça isso no final do dia, já organizando o seu amanhã. Ou então, você pode fazer também de manhã logo cedo. Mas acho que o ideal pode ser de noite, final da tarde, de noite, pode ser interessante. Liste tudo que você estiver em sua cabeça. Um dos efeitos é a sensação de alívio. Babi Reis, seja bem-vindo. Então, assim, a sensação de alívio do fato de eventuais esquecimentos na hora que você cria esse hábito de anotar. Outro que é provavelmente que você irá concluir, que necessita de mais de 24 horas para dar conta de tudo. Então é bem interessante isso. Visualizar suas ambições ajudará a estabelecer limites mais plausíveis. Então, quando você coloca no papel, você começa a mediar até a questão do tempo que você precisa executar tais coisas e se vai dar e como organizar isso da melhor forma possível. Você acaba sendo mais produtivo ou produtiva. E com isso a sensação de satisfação, porque você vai executando cada atividade. Então é muito importante isso.
E sabendo que não pode, né, multiplicar sua cota de horas diárias, a solução funcional será determinar prioridades. Então, fazer esse exercício do que é mais importante, prioridade para aquele dia, também é um bom exercício para isso, né? Afinal, nem tudo é tão urgente quanto parece. Divida as demais tarefas em outros dias, ou com outras pessoas, se for o caso, delegar. Após realizar cada a fazer, risque da lista. A sensação de dever cumprido é prazerosa. Isso tem um efeito na gente. E além de ser uma coisa menos, né, a ocupar na mente. Segunda coisa, concentre em uma coisa de cada vez. Aproveite sua lista de tarefas para pautar suas ações e evitar distrações. Pode ser útil desmembrar um objetivo maior em uma sequência de passos menores. Isso é importante, essa coisa de botar em passos menores, até para você enxergar que é possível e que você é capaz de fazer aquilo. Por exemplo, eu vou caminhar 10 quilômetros. Se eu dividir isso, talvez 2 quilômetros, né, ou naquele dia, ou durante a semana, pode ficar mais fácil você alcançar. Estudar para uma prova, por exemplo, é um objetivo que consome tempo, energia e pode lhe deixar ansioso, sem nem saber por onde começar. Então, fragmente a matéria em blocos, programe um time para suar a cada 15 ou 30 minutos, né? Faça os intervalos de 5 minutos após o período programado, beba um café, ou beba uma água, um suco, alongue, né? Confira o seu celular, depois volte ao trabalho. Então, esses intervalos fazem com que você possa, de fato, dar aquele tempo que eu falei para você de uma atividade a outra. Outra dica é estabelecer horários fixos para atividades diárias, tanto as obrigações quanto os momentos de lazer. Lembre da qualidade que você faz. Resulta da atenção exclusiva que está disposto a oferecer ao presente, ao momento presente. Seu foco melhora com um treino, portanto, faça as situações triviais, como fechar a porta de casa ou escovar os dentes, exercício dessa habilidade. Terceiro ponto aqui, que você pode anotar, aprenda a relaxar. Descubra recursos para desacelerar. Perceba o que funciona para você. Por exemplo, tomar um banho morno pode ser um momento de relaxamento. Beber uma xícara de chá, caminhar ao ar livre, praticar meditação, fazer aulas de yoga, ouvir músicas tranquilas ou mantras, inalar odores calmantes como lavanda, entre outros, seguir técnicas de respiração profunda, adotar um hobby, receber uma mensagem relaxante. Olha quanta coisa você pode fazer para você relaxar, né? E aí tem uma frase que vai ilustrar muito o que eu acabei de falar. Para controlar a sua vida, controle a sua mente. Para controlar a sua mente, controle a sua respiração. Então, já enfatizando, eu sempre digo que se você quer estar no presente, a primeira atenção que você precisa ter é como é que está a sua respiração. Você está respirando de fato? Você pode parar, inspirar 4 segundos, segurar 2 e soltar o ar. E aí fazer uma sequência disso e ver o quanto você está presente. E restabelecer a sua presença. O quarto ponto é busque com moderação no uso de tecnologias. Você pode hiperventilar ao considerar essa ideia, mas uma das melhores maneiras de ganhar clareza mental em sua vida é frequentemente tirar licenças digitais sabáticas, onde você não tem acesso ao seu telefone celular, tablet, computador ou qualquer dispositivo que você conecta à internet. Então, se você faz esse tempo, né, que a gente fala sabático, ou seja, fica um período sem usar, você pode criar essa moderação
do uso da tecnologia. Outro ponto que você pode fazer isso é, antes de dormir, seja 30 minutos ou 1 hora antes, parar de usar todo tipo de tecnologia, para que a sua mente comece a já se acostumar e estar mais preparado para dormir. Então, que tal esquecer seu celular durante as suas refeições? Silenciar enquanto conversa com os amigos? O ideal é que você determine horários específicos do dia para consultar suas redes sociais e responder as mensagens. Mas se essa disciplina lhe parecer muito distante, comece criando momentos offline obrigatórios. O momento vale para outros estímulos, como a televisão também. Quantas séries e programas você acompanha diariamente? Termina de assistir uma atração e já parte para outra? Então vá organizando isso. Coloque um freio no seu consumo. Seja mais seletivo e faça um detox dos excessos que você tem na sua vida, principalmente de tecnologia. A síndrome do pensamento acelerado não é um destino estabelecido, ainda que o contexto cotidiano tantas vezes sugira o contrário. Não se trata de abrir mão de recursos facilitadores ou negligenciar o acesso a informações. A chave está na escolha consciente dos seus usos. É preciso você fazer escolhas conscientes, direcionadas e com sabedoria. Tudo, né? Tudo é possível, nem tudo me convém, né? Na forma que eu uso. É preciso a gente ter essa sabedoria. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode fazer aqui na live agora, ou, né, em algum momento você pode estar me chamando no direct. Pode até dizer assim: eu ouvi a sua live sobre síndrome do pensamento acelerado, fiquei com dúvida tal coisa, e aí você faz a pergunta e eu vou te responder tranquilamente, tá? Existe acompanhamento psicológico, né, que eu faço, também agendo, e toda a orientação que você precisa, caso você ou alguém que você conhece, amigo, parente, esteja passando por isso, você pode me indicar e poder, né, fazer todo esse acompanhamento mais de perto, né, caso seja necessário, tá? Quero agradecer e parabenizar a todos por estarem aqui. Quero enfatizar que toda segunda-feira eu criei nesse novo quadro, né, falando sobre ansiedade e depressão. Eu vou trazendo temas, e se vocês quiserem sugerir temas também, vocês podem sugerir aqui nos comentários, pode me mandar mensagem no direct ou até nos comentários após a postagem dessa live, que ela vai ficar gravada e após vai para o canal do YouTube. Para quem não é inscrito no canal do YouTube, o link está aqui na bio, né, do Instagram, Whindeson Moraes Coach. Aí a doutora Paola. Pois é, obrigado. Então assim, né, gratidão. Então é muito importante que você possa ter essa orientação, e aí você me acompanha lá no canal do YouTube também, né, se inscreve, compartilhe, e aí a gente vai te acompanhando, você vai acompanhando os trabalhos, e o que eu puder te ajudar da melhor forma possível, eu estou aqui, né? Dia de quarta-feira tem circuito de filmes. O filme dessa semana vai ser o filme Valente, é um filme de 2012, é um desenho animado, mas apesar de ser um desenho animado, ele tem aprendizados, tá? Não subestime desenhos animados, que ele tem aprendizados bem interessantes. Dia de quinta-feira eu trago a parte de psicologia, coach integral sistêmico, temas relacionados para desenvolver a inteligência emocional. E só enfatizando, né, para você que está acompanhando toda segunda-feira, eu fazia o encontro de empreendedores no dia de hoje, nesse canal do Whindeson Moraes Coach no Instagram. Eu transferi esse conteúdo para um outro Instagram, que é o Whindeson Moraes Digital 2. Lá você vai acompanhar todo o conteúdo do digital. E eu também criei um outro canal do digital que chama Whindeson Moraes Digital 2 também, tá?
buscando 1.000 inscritos e 4.000 horas para começar a monetizar. Em pouco tempo eu vou estar fazendo esse processo também, tá? Se quiser digital, me acompanhe lá, Psicologia Coach aqui para você da melhor forma possível, tá? Para te ajudar da melhor forma possível. Gratidão a cada um de vocês. Flávia também está entrando, seja bem-vinda. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Compartilhe essa live, curte essa live para que chegue para mais pessoas, porque o conteúdo tá muito bom, esclarecedor, e você vai fazer um bem danado para as pessoas, tá? Fica com Deus cada um de vocês. Tchau, tchau, gente.